Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje vamos continuar com a série Onde está o erro? Nós vamos analisar 10 questões, 10 enunciados para você identificar quais são os erros. Aguardo vocês comigo e vamos discutir juntos os problemas. Até mais! Vamos começar a corrigir os erros dos enunciados apresentados para nós. Vamos dar uma olhada juntos como funciona. Por exemplo, em todos os bosques deveriam haver árvores preservadas. Vamos pensar um pouco. O que é que está errado aqui, pessoal? Você sabe? O erro está aqui, no deveriam haver. Por quê? Deveria haver seria o correto. Nós já avisamos e te informamos várias vezes que o verbo haver, quando ele indica a ideia de existência, do verbo existir, ele não pode ser usado no plural. Ele precisa se manter em terceira, mesmo quando houver a locução em que ele é o verbo principal e aparece ao lado o verbo auxiliar, o verbo auxiliar fica no singular. Não erre mais. Lembrou-se? A número 2. A moça estudou muito para o concurso, por isso foi aprovada. Com louvor. Por isso, não dá, não é, pessoal? Por isso é escrito separado. Não vamos escrever por isso juntos, ok? É um erro muito comum, não é? Não faça isso. A terceira. Em vez de ficar triste, alegre-se com a notícia. Qual seria o erro aqui? Você sabe? Em vez de ficar triste, aí, você lembrou? Não é em vez de, é ao invés de. Em vez de é no lugar de. Ao invés de seria ao contrário de. Então, ao contrário, quer dizer, ao contrário de ficar triste, você deveria se alegrar. Seria a questão de oposição, ok? Lembrou-se? A quarta, vamos lá? Antes dele sair, recebeu a notícia do crime. Nós sabemos muito bem que aqui nós temos dois errinhos, um muito simples, o outro um pouquinho mais complicado, mas a gente vai poder discutir. Olha aqui, ó. Antes de ele. Por quê? O verbo é sair. Nós sabemos que em português não temos como usar sujeitos, que seriam os pronomes, acompanhados de preposição. Aqui a preposição está junto, então não dá. Você tem que separar. Quer dizer que quem vai sair seria ele. Na hora de se comunicar e escrever melhor, separe a preposição do sujeito para se conectar ao verbo. E o acento estava errado, não seria noticia, seria notícia. Aqui é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso é que nós acentuamos. Lembrou-se? Muito bem, vamos ver outro? Em princípio, você deve ler a bibliografia básica. Em princípio, seria isso? Não, seria a princípio. Já deixei até montado para que você perceba. Em princípio, não. Por quê? Em princípio seria em tese. A princípio é de começo, quer dizer, no início você já deve levar na leitura a sério aqui. Aqui, no caso, seria em tese, na ideia de argumentação, ok? Não seria usado corretamente. E na número 6... fomos os dois expulsos, e entre ele e eu nada havia de errado. É comum também este erro, e o erro é aqui, olha só, entre ele e eu, não. Nós já vimos discutido em vídeos anteriores que depois de preposição, os pronomes ele e mim são pronomes oblíquos tônicos. Por isso, eles devem ser corretamente utilizados. O pronome eu é um pronome reto e ele não pode ser usado depois de uma preposição. Essa é a ideia. Não sempre entre ele e mim ou entre mim e ele. Isso não faz diferença. Lembrou-se? Muito bem. Vamos ver esse aqui. A cela aonde ocorreu o crime foi fechada para análises. Olha, é simples. Você se lembra? Aonde, por que aonde? É sempre isso. O aonde você precisa de possuir, de ter um verbo que peça essa preposição a. Aqui você disse que ocorreu. Ocorreu não pede nada. Ocorreu o crime. E aqui
o onde é o correto. Não há necessidade de colocar a preposição de movimento a, porque não houve movimento. O verbo ocorrer não pede preposição nenhuma. No caso, o pronome relativo onde. Tudo bem? Aprendeu? Ficou bem claro para você, né? Agora, ele mediu toda a área e seguiu adiante com a compra do terreno. Muitas pessoas se confundem com a palavra área. Esta palavra existe e é um trecho de óperas, mas não é assim. E há mais um outro equívoco aqui, você percebeu? Toda a área, porque você tem que pegar e pensar o seguinte: se você fala toda a área, seria qualquer área. Toda a área seria a área inteira. No caso, é necessário adicionarmos o artigo. Você viu? Então, ele mediu toda a área e seguiu adiante com a compra do terreno. Você entendeu? Sem o a, toda seria qualquer. Toda a seria total, completo. Lembrou-se? Muito bom! E você sabe esse? São excelentes professores, sem exceção nenhuma, cuja a colaboração não podemos duvidar. Há erros aqui que nós precisamos discutir. O primeiro é o exceção, pelo amor de Deus. Não vamos escrever exceção dessa forma. Tente se lembrar de uma dica muito interessante. Lembre-se dos adjetivos. Por exemplo, o ereto, está correto, e seria exceto. Olha só. Quando terminarmos os adjetivos com o to, você transforma o substantivo com cedilha, ereção, exceção, correção. É fácil. E aqui você também errou. Não podemos colocar artigo depois de pronomes relativos cuja. E mais um outro problema. O verbo duvidar, ele exige a sua regência, que seria a preposição de. E nós já sabemos que o pronome relativo pede que você coloque antes dele. Por isso é que ficou. São excelentes professores, sem exceção nenhuma. De cuja colaboração não podemos duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Você não pode deixar de colocar a preposição e não coloque artigo depois do pronome relativo cuja. E o último, vamos lá? Fomos no novo cinema assistir o novo filme da Disney. Essa fala é muito usada e comumente usada no Brasil. Mas na língua culta não é assim que funciona. A língua culta diz o seguinte: fomos a, porque quem vai a, não vai em. Quando você se refere ao local e destino da ida, a preposição correta é a preposição a e não a preposição em. Se você vai em, indica meio de ida, meio de locomoção. Você usou um ônibus, um avião. Aqui você está se referindo ao local que você está indo, ok? E no caso você precisa usar o a. E, de novo, um outro problema. O verbo assistir, na sua versão de ver, de ser espectador ou de participar, não é? Estar presente, você precisa inserir a preposição a para que o sentido dele fique correto, porque o complemento do verbo assistir, quando não preposicionado, pode indicar auxílio, ajuda. Quando é preposicionado com o a, indica presenciar, ver, que no caso aqui você vai assistir ao novo filme da Disney. Cuidado com isso. Fomos ao novo cinema assistir ao novo filme da Disney. Espero que você tenha conseguido ver os erros e, obviamente, aperfeiçoar o seu português a cada dia para que consigamos escrever, falar e entendermos melhor a nossa própria língua. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!